Olá, amigos das artes marciais, estou de volta. Hong Jia nasceu na China no dia 18 de janeiro de 1867. Foi um mestre chinês das artes marciais e cofundador de uma escola de arte marcial em Xangai. A história de Hong Jia é muito interessante, pois ele foi um dos maiores lutadores de Kung Fu da China. A história foi registrada no filme Mestre das Armas, estrelado por Jet Li em 2006. Ele foi um famoso mestre de Wushu Kung Fu. Nasceu em 18 de janeiro de 1968, numa família tradicionalmente vinculada à tradição do Kung Fu. Porém, não foi iniciado na arte prematuramente, pois tinha saúde frágil na infância, sendo em função disso até impedido por seu pai de realizar o aprendizado das técnicas e doutrinas associadas às lutas. O jovem, no entanto, não aceitava as restrições que foram impostas. Ele sofria de asma e outros problemas do coração. Sendo assim, seus pais não queriam que ele se tornasse um lutador de arte marcial. Ele, então, observava escondido os treinamentos de seu pai, já que ele era professor de Kung Fu e reproduzia os movimentos escondidos e assimilava as técnicas mesmo sem orientação. Hong Jia é o quarto filho de 10 filhos. Seu pai, Hong Ji, trabalhava também na agricultura, além de ser lutador, e às vezes fazia escolta de caravanas comerciais para a Manchúria. Seu pai praticava o estilo Mizongan, mais conhecido hoje como Mizongin. Hong Jia era um menino fraco e propenso a pegar doenças. Há relatos que ele teve asma e contraiu outras doenças. Devido à saúde frágil, seu pai então não quis treiná-lo. Então, contratou um professor particular do Japão, chamado Shen Weng, para ensinar ele gramática. Após ter treinado bastante tempo escondido, sua primeira demonstração pública de habilidade ocorreu durante um desafio no qual acabou vencendo um oponente que acabara de derrotar seu irmão mais velho. E o feito convenceu o pai, enfim, a admitir o filho frágil como aprendiz. E o progresso, então, do lutador foi cada vez mais intenso a partir desse episódio. Há uma história também que ele se juntou ao seu pai no trabalho de escolta de caravanas e uma das escoltas de um grupo de monges, eles foram atacados por bandidos. Hong Jia lutou contra o chefe da quadrilha e venceu. Sua vitória se espalhou e aumentou sua fama. A fama do lutador foi crescente, com vitórias em competições, demonstrações de bravura e habilidade, e até mesmo atos heróicos, como o enfrentamento a um conhecido bandido da região. Mas foi a partir de 1902 que ele passou a empregar mais uma motivação diante dos combates: reafirmar os valores chineses. Encarou então desafiantes ocidentais que lutavam boxe e luta livre, alguns dos quais se proclamavam como o homem mais forte do mundo, e venceu cada um desses lutadores, chamados de imitadores de Hércules. Em 1909, o boxeador inglês Hercules O'Brien publicou insultos nos jornais de Xangai, chamando os chineses de fracos. Hong Jia foi para Xangai para uma luta com o boxeador e, depois de negociações consideráveis sobre as regras da luta, os termos foram acertados. Hong Jia, é claro, venceu a luta, se consagrando como um dos maiores lutadores da China na época. Esta luta foi uma inspiração para os chineses começarem então a questionar o domínio imperial da época. Hong Jia também desafiou um lutador brutamonte americano que já havia vencido vários lutadores chineses e desfazia-se deles publicamente.
Venceu-o de maneira civilizada, poupando o adversário várias vezes, ganhando também a admiração do americano, e assim levantou a moral dos chineses, criando uma associação que integrava todos os estilos de Kung Fu. Um fator bastante incômodo para o lutador era o rótulo que os ocidentais começavam a estabelecer sobre os chineses como homens doentes da Ásia e outras infâmias pejorativas, sendo seu objetivo transformar suas vitórias em elementos de ufanismo e orgulho nacional. Neste sentido, chegou a fundar então uma associação com o propósito de multiplicar o número de praticantes de Kung Fu e difundir os ideais de valorização nacional numa China dominada por interesses e agentes estrangeiros. Seus posicionamentos nacionalistas geraram insatisfações, pois contagiaram uma multidão, gerando temores entre poderosos interessados na submissão chinesa. E assim, Hung Jia tornou-se um dos maiores lutadores de Kung Fu de sua época. Sobre as causas de sua morte também existem muitas dúvidas. Segundo relatos de historiadores chineses publicados em 57, o lutador estava doente e insistiu em lutar mesmo assim. Ele tinha então problemas no coração desde criança. Anos depois, na Revolução Cultural Chinesa, surgiu uma teoria de que ele teria sido envenenado por um médico japonês. O lutador morreu 2 semanas após ter vencido um combate. Em um hospital em Xangai, ele estava internado. Sua morte é cercada por mistérios. Como ele sofria de asma e também tuberculose, ele começou a fazer um tratamento com um médico japonês que era membro da Associação Japonesa de Judô de Xangai. Há histórias que o médico convidou Hung Jia para uma competição onde seu aluno competiu então como um praticante de judô. Ninguém sabe quem ganhou, mas sabe que houve uma briga e que membros da equipe de judô ficaram feridos, incluindo instrutores. Parece que essa confusão influenciou um pouco na morte de uma das personalidades mais importantes da China, pois, segundo o historiador e aluno de Hung Jia, depois que ele começou a fazer o tratamento com esse médico, sua saúde piorou. Foi receitado um remédio para a sua saúde, mas a sua saúde foi piorando. Hung Jia foi internado no Hospital da Cruz Vermelha de Xangai, onde morreu 2 semanas depois. A morte do lutador levantou especulações sobre envenenamento, sendo então a causa da morte. Historicamente, Hung Jia teve um papel extremamente importante na China. Ele foi um herói chinês que bateu de frente com as potências estrangeiras que dominavam o país, aumentando o sentimento mais patriótico, uma busca de identidade. Hung Jia morreu então em 1910, aos 42 anos. No entanto, existe outra hipótese que o lutador não foi envenenado. Ele tinha saúde frágil e por causa disto veio a falecer. Este foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários, você conhecia este lutador? E você acha que ele foi envenenado? Deixe aí nos comentários, eu quero saber. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Estou indo embora. Saudações. Eu voltarei.